Hoje eu estou propagando a levedura W3470. Essa levedura aqui é muito cara. Levedura tá caro em geral, né? Essa levedura, nos dias de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ela custa mais ou menos R$45. E se eu quiser atingir a dosagem ideal para fermentar a lager que eu vou fazer nesse sábado, eu precisava de 4 pacotes dessa levedura, dando quase R$200 em levedura. Mas aqui dentro, a partir desse único pacote e a partir de 250 gramas de extrato de malte, que hoje dá R$12 mais ou menos, eu estou transformando esse um pacote de levedura em equivalente a 4 pacotes de levedura, saudável, com grande atividade e pronta para iniciar a minha fermentação. Fazer propagação e fazer o gerenciamento geral de levedura é algo fundamental para os cervejeiros, tanto para ter uma fermentação saudável e uma cerveja de excelência, quanto para não gastar algo absurdo só em levedura. Só para vocês terem ideia, nessa cerveja aqui, se eu fosse comprar esses pacotinhos de levedura, só para eu atingir a dosagem ideal, e isso é algo fundamental para ter uma cerveja de qualidade, eu gastaria praticamente R$5 só de levedura por litro de cerveja. No vídeo de hoje, a gente vai ver uma das principais etapas do gerenciamento de leveduras, que é a propagação. Como fazer, como otimizar e quais estratégias eu estou usando aqui, que elas vão um pouco além das estratégias normais e permitem que eu converta muito mais açúcar em levedura e atinja uma quantidade grande, saudável de levedura, gastando pouco. Vamos lá? Em resumo, fazer a propagação da levedura cervejeira é algo muito simples. A gente cria um mosto muito similar ao mosto da cerveja, normalmente usando extrato seco de malte para facilitar o processo, inocula a levedura e deixa ela metabolizar esses açúcares. Isso vai levar 2, 3 dias no máximo, e nesse processo ela vai consumir o açúcar e gerar novas células. Depois disso a gente deixa decantar e em mais ou menos um dia a maior parte das células vai se assentar no fundo do recipiente, e o resultado disso pode ser uma grande quantidade de leveduras saudáveis e prontas para fazer a fermentação, ou ainda pode ser uma propagação mínima que basicamente só estressou as células e mais atrapalhou do que ajudou. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente quando propaga a levedura são os fundamentos por trás disso, porque sem os fundamentos a gente pode ter uma propagação que na verdade até atrapalha em vez de ajudar. Na verdade, é muito difícil ela chegar a atrapalhar, mas financeiramente ela pode não compensar e você pode não ter ganho praticamente nenhum com alguns dias de trabalho. Então, o nosso objetivo aqui é entender alguns dos principais fundamentos que vão levar a gente a ter uma grande conversão do açúcar adicionado, do DME, que compõe o mosto, em novas células, e ainda mais em células saudáveis e não estressadas, que não foram submetidas a um ambiente que não é o ideal e não é o propício para você ter células boas para fermentação. Então a gente vai começar esse vídeo vendo os fundamentos principais da propagação e depois disso a gente vai aplicar em um starter case que eu estou fazendo exatamente agora e vai ver quanto de célula final a gente conseguiu gerar e quanto que a gente economizou nesse processo. O processo de propagação envolve basicamente a gente converter o açúcar, o DME, que é um insumo relativamente barato, em um produto final relativamente caro, que é a levedura saudável. Isso acontece por 2 processos. A fermentação, que é exatamente o mesmo processo que ocorre durante a produção de cerveja. Durante a produção de cerveja a gente gera novas células, mas por um outro processo chamado respiração celular. E esse é o principal processo da propagação. A levedura, assim como a gente, consome açúcar para obter energia. E assim como a gente, ela tem diversas rotas para obter energia, sendo que as 2 principais são a fermentação alcoólica e a respiração celular. A gente também faz isso, a gente só não faz fermentação alcoólica, a gente faz fermentação lática, mas são rotas que os organismos vivos têm para obter energia. Durante a fermentação, ela consome o açúcar e ela tem como subproduto o CO2 e o álcool. Mas se a gente for pensar que o álcool, ele é muito importante para a produção da cerveja, sem ele não tem cerveja, só que pensando em um quesito energético da molécula, é difícil fazer essa correlação, mas vocês conseguem perceber que o álcool é uma molécula com um potencial energético muito grande, tanto que a gente usa ele para tacar fogo e explodir?
Isso quer dizer o quê? Que a levedura ela não conseguiu efetivamente aproveitar todo o potencial energético da molécula de açúcar, porque a gente tem a molécula de açúcar, que é uma molécula super energética, e o produto final é o álcool, que na verdade é até uma molécula mais energética ainda, só que ela produz um pouco menos. No final, ela ganha certa energia, mas o saldo líquido de energia não é otimizado, ela está jogando uma molécula muito energética fora. E ela faz fermentação em um caso, que é na falta de oxigênio. Quando não existe oxigênio presente, ela faz fermentação. E o resultado líquido da fermentação é a geração de duas moléculas de ATP, que a gente vai chamar aqui de moléculas de energia, só para simplificar, duas moléculas de energia para cada molécula de açúcar metabolizado. Por outro lado, a outra forma que a levedura tem de obter energia é por meio da respiração celular, que vem basicamente do mesmo substrato, ela consome o açúcar e nesse processo ela tem alguns produtos finais, só que agora não é mais álcool e CO2, é CO2 e água. E água já não é uma molécula tão energética assim. E nesse saldo energético, nesse saldo final do consumo do açúcar por meio da respiração celular, em vez de gerar duas moléculas de energia, ela consegue gerar 32 moléculas de energia. É um rendimento, é uma eficiência absurdamente maior. E nesse processo, quando ela consegue fazer respiração celular, ela tem muito mais energia e muito mais recurso para se propagar. Ela consegue direcionar esse excedente de energia para criar novas células, diferente da fermentação, onde a energia é bastante limitada e ela também cria novas células, mas a criação de células é muito, muito limitada. Para vocês terem ideia, em condições muito otimizadas, a gente consegue converter 1 kg de açúcar, 1 kg de açúcar, em 600 kg de célula pura. No pacotinho não tem célula pura, tem um monte de outras coisas junto para ela ficar ali estabilizada. Isso, nas minhas contas por cima aqui, daria o equivalente a mais de 100 pacotinhos de W3470, que isso custa o quê? R$ 4.500 hoje, com R$ 50 de substrato. É algo absurdo. Mas, infelizmente, a gente não consegue atingir em casa esse rendimento tão alto, tão absurdo assim, embora a gente consiga atingir rendimentos muito bons. Isso porque a levedura Saccharomyces, ela apresenta um comportamento muito atípico. Ela, mesmo em presença de oxigênio, que permite fazer a respiração celular, ela opta, dependendo do caso, por fazer fermentação alcoólica. É muito atípico porque não faz muito sentido do ponto de vista energético você ter um caminho para você fazer 32 moléculas de energia e você optar pelo caminho que você faz duas. Mas a levedura Saccharomyces evoluiu muito para a produção de álcool e esse efeito, que se chama efeito Crabtree, ele é acionado em algumas condições e ela deixa de fazer parte da respiração celular e migra parte da rota energética para fermentação alcoólica. E para a gente conseguir otimizar a propagação, um dos recursos mais poderosos que a gente tem, o primeiro de todos, é dar condições aeróbias. Sem condição aeróbia a gente faz fermentação alcoólica, e fermentação alcoólica é muito pouco eficiente. Então, propagações sempre têm que ser oxigenadas. Coloque isso na cabeça, não adianta fazer uma propagação sem oxigênio, porque você está fazendo uma fermentação. Fermentação gera pouca célula e gera célula estressada. Esse que é o pior, porque você submete ela a uma alta concentração de álcool, pH baixo, alta saturação de CO2, você acaba tendo células que não são as ideais para começar uma nova fermentação. Porém, existe outro fator muito importante, que é evitar esse efeito Crabtree. E o que desencadeia esse efeito Crabtree, um dos acionadores desse efeito, é a concentração de açúcar. Quanto mais alta a concentração de açúcar no meio, mais esse efeito é ativado. Para ter ideia, para chegar naquela concentração, naquela eficiência de mais de 600 gramas de célula pura por açúcar alimentado, a gente precisa não passar a concentração do moço de 0,01 plato. Por isso que é absurdo, por isso que não tem como fazer em casa. Você tem que ter um sistema de alimentação de açúcar constante, porque você coloca bem pouquinho açúcar, a célula consome, você coloca mais, então você deixa uma bombinha ligada alimentando açúcar bem de pouquinho, e aí você consegue ter aquele rendimento absurdo. Não faz sentido a gente querer fazer isso, mas faz sentido a gente querer explorar o melhor possível esse efeito, limitando a quantidade de açúcar no moço que a gente vai fazer a propagação. Agora, por que a gente não pode fazer em um plato, 2 platos, por exemplo, 1%, 2% de açúcar?
porque aí a gente precisaria de volumes muito grandes, porque embora a gente aumente o rendimento, a gente tem muito menos açúcar, né? Então a gente precisaria de volumes muito grandes para atingir a nossa concentração de célula final. Então a gente pega um meio termo ali e o ideal mesmo é a gente conseguir ficar abaixo de 8 platos. Em 8 platos, abaixo de 8 platos, a gente consegue evitar um pouquinho desse efeito Crabtree e consegue ter uma propagação muito maior. 10 platos é o limite, a gente não pode passar de 10 platos. E esse é o motivo que a gente não pode, por exemplo, fazer um starter em 15 platos. Se a gente fizer um starter em 15 platos, em 15% de açúcar, pode ser que renda menos do que um starter feito em 10% de açúcar, justamente por causa desse efeito. Para fazer a oxigenação, o melhor caminho é utilizar uma bombinha. E a gente normalmente utiliza ou bombinha de aquário ou bombinha de inalador. A bombinha de inalador ela é muito mais forte e ela consegue suprir propagações muito maiores, de 10, 20 litros. E às vezes eu faço desse tamanho quando eu quero propagar para 100, para 200 litros. Mas a bombinha de aquário, ela supre muito bem a demanda de propagações pequenas, de 2, 3, 4, 5 litros até. Fazer com oxigênio puro não é ideal, porque o oxigênio puro ele é caro e, por outro lado, ele não supre a demanda que precisa para a propagação, porque você consegue injetar muito oxigênio em pouco tempo. E na propagação a gente precisa ao contrário, a gente precisa de pouco oxigênio por muito tempo. Se você deixar sua bombinha, seu cilindro de oxigênio ligado ali pelos 2 dias de propagação, você vai esvaziar todo o cilindro de oxigênio, mesmo se você deixar ele muito pouquinho, muito fraco, e você vai ter passado, só jogado oxigênio para fora. Quando você vai para uma empresa de propagação, ela não usa oxigênio puro, ela usa compressor. Compressor é o principal equipamento de uma empresa de propagação. Mesmo laboratórios pequenos tem que ter 3 compressores, o principal, o reserva e o reserva do reserva, porque acabou o oxigênio, acabou as empresas de propagação. Não existe uma empresa de propagação sem oxigênio. Quando a gente fala em sistemas caseiros, é um pouquinho diferente do profissional, porque o profissional tem uma série de filtros microbiológicos e tudo mais. No sistema caseiro, isso não é verdade. Mas a chance de contaminar com uma bombinha, se você tiver feito tudo certinho, tiver num ambiente que é fechado, que não é um ambiente externo, que passa muita poeira e tudo mais, é muito pequena. É muito pequena mesmo. Eu nunca tive um problema de contaminação e propagação em todos os meus mais de 10 anos que eu faço cerveja e nos mais de 10 anos que eu faço propagação. Não é o melhor argumento do mundo. Claro que existe um risco de contaminação, sempre existe, mas fazendo tudo certinho, a chance é mínima. E caso você não tenha uma bombinha ou um compressor, o melhor caminho é fazer agitado com um grande headspace. Funciona muito bem. Eu era muito cético a isso até fazer os testes em laboratório. Quando você deixa um headspace grande, você vai fazer normalmente a propagação num Erlenmeyer e você deixa mais da metade do Erlenmeyer com um headspace, né, vazio, há uma troca gasosa. Você nunca pode fechar a propagação, nunca pode pôr um airlock, por exemplo. Você tem que fechar com papel alumínio, por exemplo. E aí tem essa troca gasosa e é incrível. Ela é muito eficiente. Eu fiz alguns testes esses dias onde eu comparei uma propagação totalmente fechada com uma propagação com metade de headspace podendo fazer essa troca gasosa com uma propagação onde eu injetava oxigênio, ar todo o tempo. E foi muito surpreendente, porque é gritante a diferença entre o fechado e o não fechado. Dá 3 vezes mais ou menos a diferença da propagação. Agora, do que tem o meio headspace, que é o que muitas pessoas fazem, agitadinho ali embaixo, para o que tem a injeção de ar o tempo todo, a diferença foi só de 30%. 30% de célula ainda é muita coisa, mas não é a propagação mínima que você tem com a fermentação alcoólica exclusiva. Então, é uma estratégia boa. Para isso você precisa de uma agitação, de um sistema de agitação, que normalmente é feito com um agitador magnético. E eu vou falar mais. O melhor caminho é você utilizar tanto o agitador magnético quanto o oxigênio, tanto quanto a bombinha. Isso porque, se você usar um dispersorzinho para fazer bastante agitação ali no meio, faz muita espuma. Você tem uma boa agitação, mas faz muita espuma. E mesmo o anti-espumante normalmente não dá conta, porque o anti-espumante ele perde eficiência ao longo da propagação. Eu não indico. O que eu indico é colocar
a sua mangueirinha lá dentro, fazer aquelas bolhas grandes, mas ter agitação magnética para dissolver essas bolhas e manter a levedura em suspensão. Isso é muito importante. Isso é outro fator que aumenta muito o rendimento, que é como eu faço hoje. A agitação é outro fator muito importante, porque se você não tiver agitação, as células elas vão tender a descer, a decantar, a se acumularem no fundo, aonde vai ter uma região de concentração totalmente diferente, com pouco oxigênio, com mais concentração de álcool, uma região não ideal para propagação e você vai ter ali muita fermentação alcoólica. Além disso, o CO2 gerado durante a fermentação ou a respiração celular, ele por si só inibe uma série de mecanismos dentro do metabolismo geral da levedura que atrapalha a multiplicação celular, que é um dos efeitos que a gente tem quando faz fermentação pressurizada, por exemplo. Quando a gente faz fermentação pressurizada, não é a pressão que faz a cerveja ficar mais limpa, é a saturação de CO2 que impede a reprodução celular, e impedindo a reprodução celular, a gente tem uma cerveja mais limpa. Então a gente tem que tirar esse CO2 para fora, e a agitação é fundamental para isso. Existem algumas geometrias de propagadores que elas são ideais para você ter agitação só com a entrada de ar, de oxigênio. Esses propagadores são chamados de airlift, ou seja, levantados pelo ar, e eles normalmente são um tubo comprido, onde você injeta ar por baixo e o ar vai fazendo toda a agitação, mas é algo particular. Se você está no Erlenmeyer, que é o lugar comum para propagação, talvez a melhor coisa é ter as duas coisas ao mesmo tempo, agitação e inserção de ar, inserção de oxigênio. Outro fator muito importante é a dosagem de levedura na hora de iniciar a propagação. Você não quer pouca levedura e você não quer muita levedura. Pouca levedura, ela pode levar a uma fase adaptativa muito grande e demorar muito para iniciar e para finalizar a propagação. E ainda ela pode gerar mais problemas de contaminação. Normalmente a gente não tem problemas de contaminação porque a gente coloca uma dosagem muito alta e nessa dosagem muito alta a levedura, a Saccharomyces, ela vai vencer tudo que tiver lá dentro, vai consumir tudo muito rápido antes de qualquer coisa poder ser um problema. Mas se a gente fizer ao contrário, colocar uma dosagem muito alta, a gente perde a eficiência de propagação e a gente gasta dinheiro à toa, porque o produto final que você vai gerar, as células finais, elas são quase que independentes da célula inicial. Na verdade, elas são a célula inicial mais a gerada. Então, se você colocou 3 pacotinhos de levedura, no final você vai ter 3 pacotinhos mais o gerado. Você não quer ter 3 pacotinhos ali no começo. Não faz sentido. Você só está transportando isso do começo para o final. Não faz sentido fazer propagação com muita levedura. O ideal é ficar por volta de 2 gramas de levedura para cada litro de starter. Não fazer menos que isso. Normalmente a gente faz um pouco mais, porque a gente abriu o pacotinho, a gente não vai jogar o pacotinho fora. Mas esse a mais que a gente coloca, a gente só está transportando esse a mais para o final. Só isso. Não existe nenhum efeito muito benéfico e, na verdade, existe até efeitos maléficos se passar muito mais disso, que é queda no rendimento. Então a gente tem 4 fatores muito importantes aqui. Oxigenação é fundamental. Não existe propagação sem oxigenação. Segundo, baixa concentração de açúcar. Quanto maior a concentração de açúcar, maior o efeito Crabtree, menor o rendimento. Máximo 10%, ideal 8%, ideal mesmo 2%, mas aí não dá porque aí fica muito grande. 3. Agitação. Fundamental. Tira CO2, tira inibição. E por fim, dosagem por volta de 2 gramas por litro ali é a ideal, podendo passar um pouquinho, mas não abaixar. Tendo isso em mente, a gente usa ferramentas para estimar o tamanho da propagação que a gente precisa para chegar na concentração celular ideal. Porém, existe 1000 aspas aqui, porque todos os modelos que a gente usa de propagação, o mais famoso é o do Brauch-Kaiser, ele é muito limitado e ele não representa exatamente o que acontece na vida real. Porque na vida real, cada levedura vai se propagar de uma forma, algumas vão gerar muito mais células, outras vão gerar muito menos células, e os modelos, eles são limitadíssimos. Eles não levam em conta o efeito Crabtree, eles não levam em conta os efeitos da adição de oxigênio, eles são só uma ideia, você tem que ter isso na mente, eles são só uma ideia e nada mais. É muito errado. Eu tenho diversos alunos estudando propagação e a gente compara com os modelos matemáticos ali do Brauch-Kaiser e não bate, assim, bate mais ou menos, está no caminho,
mas não dá para levar aquilo como algo absoluto. Se você colocou mais oxigênio, você vai ter mais células. Se você abaixou a concentração de açúcar, você vai ter muito mais células. Se você fez tudo certinho, você vai quase dobrar o que o Brown-Kaiser ali mostra. Então, não leva isso em consideração absoluta, leva em consideração relativa. E tem uma regra rápida aqui. Se você quiser fazer propagação para ale, fazendo ali na casa dos 8 a 10 platos, para cada litro de propagação, você consegue facilmente células viáveis para 20 litros de cerveja. E para lagers, cai pela metade, para cada litro você consegue para 10. Se tiver tudo muito bem feito, mas muito bem feito, você ainda consegue uns 50% a mais de célula e poderia reduzir mais ainda o tamanho, mas eu não vou sugerir vocês fazerem isso. Usem essa regra rápida ou vamos lá ver como dá para calcular isso no Brewfather. A gente está aqui no Brewfather e a cerveja que a gente vai fazer é essa aqui, a Drecker's Legacy, que é uma Oktoberfest na versão Marzen, e é uma cerveja lager de OG relativamente alta. A OG dela é 13.5 ou 1055, é uma OG média indo para alta, né? E aqui no Brewfather, em ferramentas, a gente tem o sistema para cálculo de levedura. Então, a gente consegue colocar aqui a nossa densidade original, no meu caso é 13.5. E o volume, eu vou fazer 20 litros dela. O tipo de cerveja que a gente está fazendo, para cada tipo de cerveja a gente tem uma inoculação ideal, mas a básica é que para ales é 0,75 milhões de células por ml por grau plato, por porcentagem de açúcar a ser metabolizado. E para lager, que a fermentação é numa temperatura muito mais baixa e demora mais, a gente usa o dobro disso para ter uma fermentação saudável, muito ativa, no período de mais ou menos 5 a 7 dias. O fundamento da dosagem ideal é você ter uma fermentação ativa que termine aí em 3 a 7 dias no máximo. Você tem que ter uma fermentação saudável, bem vigorosa e que ela não seja muito demorada. Esses são os fundamentos. A gente vai usar aqui levedura seca para fazer o starter, ou seria seca se a gente fosse usar só ela. O pacotinho vem 11 gramas e uma boa estimativa é colocar que o pacotinho tem em torno de 10 a 11 bilhões de células por grama. Se a gente pegar os pacotinhos da Ferment, diz que tem 6, se pegar os da Lallemand, diz que tem 5, mas na verdade tem mais, tá, gente? Se colocar aqui que é 5, nossa, aí sim a propagação ela brilha, ela mostra que ela funciona muito melhor. Mas, na verdade, quando a gente vai lá no laboratório e conta, bem feitinho, tem mais ou menos 10. Se eu pudesse colocar aqui 10, por exemplo, é que eu fiz os cálculos com 11, então vou deixar 11, mas 10 é bem seguro. Então, essa primeira parte aqui, ele calcula quanto a gente precisaria. Então, ele calcula que para leveduras lagers, para 20 litros de cerveja, para densidade de 13,5 platos, a gente precisaria de 400 bilhões de células, que daria 4 pacotinhos ou 37 gramas, certo? E ainda a gente teria um pouquinho de célula excedente aqui. Essa primeira parte é para a gente saber o quanto a gente precisa. Se a gente quiser usar pacote, pega daqui e beleza. Senão a gente vai para esse lado e calcula a propagação. E aqui está escrito starter, mas starter e propagação eles podem ter sutis diferenças. Propagação é o ato de propagar, de gerar biomassa. O starter, você pode até ter algo que diferencia um pouquinho, que seria só aquela reavivação e ativação de leveduras líquidas, principalmente, que precisam disso, sem necessariamente gerar muita biomassa, sem necessariamente gerar uma grande quantidade de células novas viáveis. Starter seria algo mais rápido e mais simples. A propagação seria algo onde o objetivo mesmo é gerar novas células. Então, se a gente fosse iniciar com um pacote de levedura, e a gente poderia mudar, né? A gente poderia colocar menos célula. Mas se a gente for começar com um pacote de levedura, e aí a gente seleciona aqui, né, o modelo, no nosso caso aqui, precisaria de um terceiro modelo. Quem sabe meus alunos não me ajudam a criar esse terceiro modelo. Baseado no modelo do Brown-Kaiser, que é um modelo agitado, que é um modelo semi-oxigenado, a gente consegue calcular o tanto que a gente precisa. Então tem aqui a opção de calcular o tamanho do starter e você coloca a sua concentração de açúcar. Então você pode colocar, por exemplo, 10 graus plato. Se você for colocar 10 graus plato, ele vai falar, você precisa misturar 1,9 litros de água com 208 gramas de DME.
Ou se você optar por usar LME, que é o extrato líquido, que é bem mais barato, não é bem mais barato, mas é uns 30%, 40% mais barato, você precisaria de 254 gramas, certo? Então, como eu disse aqui, se a gente diminuir para 8 pratos, ainda a gente consegue uma eficiência um pouquinho maior. Quer dizer que para cada grama de açúcar convertido, para cada um desses 208 gramas do DME, a gente vai ter mais células formadas. Ó, aqui muda muito pouco. Ó. Na verdade, não muda nada. Aqui ele não leva isso em consideração, não leva esse efeito Crabtree em consideração. Ó. Se a gente for fazer 10 graus plato, ele fala que com 208 gramas de DME, a gente vai conseguir 412 bilhões de células. Se eu colocar 20 graus plato, com mesmos 200 gramas, a gente vai conseguir a mesma quantidade, só que tendo só um starter menor. Mas isso não é verdade, tá, gente? Isso é uma coisa que não leva em consideração aqui. Então, ele é otimizado na faixa de 10, mais ou menos, graus plato. Aqui bate razoavelmente bem. Mas se você tiver um Erlenmeyer maior, e você conseguir colocar mais, no meu caso aqui, ó, eu fiz exatamente isso, eu fiz 2,5 litros ali, então eu acho que eu estava considerando alguma coisa um pouquinho menos aqui, a gente consegue atingir algo até maior que isso, tudo bem? A gente consegue chegar numa contagem final até um pouquinho maior. E vocês podem notar que bate muito com a regra rápida que eu falei. Se eu tivesse aqui em 10 graus plato, eu precisaria de 2 litros. Para lagers, 1 litro de starter para cada 10 litros de cerveja. 1 litro de propagação, na verdade, para cada 10 litros de cerveja. Bom, agora tendo tudo isso em mente, vamos fazer o procedimento, que o procedimento ele é simples. Coloca o açúcar, deixa 2 dias e só, não tem mais nada para fazer. Todo o procedimento está no planejamento e no entendimento, não no procedimento em si. Vamos lá? Esse aqui é o meu inalador. Ele tem embaixo uma entrada para esses tipos de filtros biológicos que não são muito efetivos, mas que ajudam um pouquinho. Até agora ele está com um algodão, ele não está com um filtro, mas vou colocar o filtro aqui nele. Ele tem um dispersor que eu uso para fazer oxigenação no mosto, mas aqui, no caso, como eu quero não ter tanta dispersão de oxigênio, eu vou usar ele sem o dispersorzinho. Está aqui o substrato base, extrato de malte. E, então, basicamente, eu vou colocar aqui 2,5 litros de água e vou colocar o extrato de malte. Lembrando que a água não pode ter cloro. E eu vou falar, a parte mais difícil de fazer um starter é colocar o DME dentro do Erlenmeyer, porque o DME ele é muito higroscópico, ele absorve muita água e ele gruda muito fácil. Então, como eu tenho aqui um filtro que mede a quantidade de água, eu vou colocar primeiro o DME e depois eu vou colocar água. Mas normalmente se faz ao contrário, você coloca água, porque você usa as marcações aqui do próprio Erlenmeyer, colocaria 2,5 litros de água aqui e depois colocaria o DME. Eu vou fazer ao contrário só para não ficar molhado o Erlenmeyer. Você pode fazer isso usando outra vidraria também de apoio. A gente começa pesando 217 gramas de DME, que foi o que foi calculado, né? Deu quase esse copo aqui cheio. Para facilitar, eu vou fazer um funil aqui de papel. Olha, não molhar o Erlenmeyer ajuda bastante. Lembrando que eu não sei se eu mostrei, mas minha barra magnética, que é o que vai agitar, ela já está aqui dentro. Então você está aqui meu filtro para 2,5 litros de água. Lembrando que essa água aqui ela é isenta de cloro, tem um filtro de cloro. Então eu estou passando ali bem rapidinho, numa taxa de 1,5 litro por minuto. Precisa garantir, se você usar um filtro de cloro, que você não exceda a capacidade dele. A capacidade desses filtros aqui são até 2 litros por minuto para remoção. Está aqui já com o agitador magnético ligado e a chapa de aquecimento ligada. Está começando a misturar, está bonitinho. E agora a gente vai deixar ele aquecer aí então. E ele vai chegar perto da fervura. Vou colocar minha mangueirinha aqui dentro e vou já vedar. Agora é só esperar aquecer e esfriar. Para
Para garantir que não vai espumar, vou colocar também algumas gotas aqui de anti-espumante. Foi umas 4 gotas. Vai ver que a espuma ela já começa a sumir, ó. Isso aqui é muito importante para a hora que for ferver ele não transbordar. Tá aqui praticamente fervendo, não dá nem para pôr a mão, mas eu não vou deixar ferver como eu falei. Então agora eu vou deixar água passando em volta só para resfriar e aí eu posso fazer a inoculação. Depois de um tempo ele já esfriou bem, tá bem frio ao toque. Então não pode estar numa temperatura alta de forma alguma, porque isso vai matar as leveduras, mas é bem fácil saber que ele está numa temperatura agradável. Está agradável para a mão, por 1 minuto, assim, 30 segundos, 1 minuto, está agradável para a levedura. Vou ligar aqui o agitador magnético de novo, ele vai ressuspender esse trube precipitado. Olha que bonito. E agora eu vou colocar a levedura. Aqui não tem segredo nenhum, como eu estou usando a levedura da Fermentes, ela não necessita de hidratação e mesmo se fosse outra levedura ia dar pouco impacto na quantidade de levedura final. Então vou colocar aqui, fiz uma pequena sanitização com álcool no pacotinho de levedura e vou simplesmente colocar ele. Podem ver que a agitação está muito boa. Eu vou dar só 1 minutinho para diluir bem a levedura e aí eu vou ligar a oxigenação. Então vou ligar aqui a oxigenação e cá está. Pode ver que não faz muita espuma e é isso que tem que acontecer mesmo. Olha a diferença, olha como está bonito. Isso aqui é claro que está cheio de células novas, perdeu aquela característica mais amarronzada do açúcar, ficou bem mais turvo. Isso aqui é célula mesmo. E eu desliguei a oxigenação e eu não vou ligar a oxigenação de novo. O importante é que você mantenha a oxigenação ligada enquanto existe atividade metabólica. Se acabar o açúcar e você manter a oxigenação, você está gerando muito estresse oxidativo à toa. Então, 18 horas, 15 horas de oxigenação é bom. Aqui no meu caso 20, beleza, tá num tempo legal, não deixa mais que isso. É possível que haja açúcar a ser metabolizado aqui ainda, mas é muito pouco. Se houver, vai gerar pouca célula, então não vale o risco de manter a oxigenação ligada. Então, oxigenação desligada e agora... se você quiser manter ligado aqui só a agitação, eu vou manter essa agitação ligada até amanhã e amanhã eu desligo a agitação. Então eu deixei mais 12 horas mais ou menos, só para ter certeza que metabolizou tudo. Agora eu vou desligar a agitação e eu vou deixar aqui até amanhã. Em um dia provavelmente vai decantar muito bem. Já dá para ver que ela está com os flocos bem bonitos. Olha o tamanhão desses flocos, isso aqui vai decantar muito rápido. Olha aqui em cima, eu desliguei a agitação, você já vê que tem ali no meio tem pouca levedura. Olha que legal isso. Vou falar que eu tô até surpreso, porque isso aqui demorou 1 minuto